Bem, vamos à resolução do exercício, né? Primeiro vamos fazer uma leitura para que a gente possa compreender a questão, né? Os móveis A e B percorrem a mesma trajetória em MRU, movimento retilíneo uniforme, e as suas posições são mostradas no instante t igual a 0. Suas velocidades escalares são respectivamente iguais a 8 metros por segundo e 10 metros por segundo. Então, observem o desenho que eu fiz para ilustrar melhor essa situação, que eu representei por duas bolinhas, né? Essa primeira partícula eu vou chamar de A e a segunda partícula eu vou chamar de B, ok? Observe que eu coloquei aqui em vermelho a velocidade de B e a velocidade de A, VA e VB. Observe as posições dos dois móveis, né? O móvel A, né, a partícula A, parte do 30 metros, observe que a distância está em metros, e a partícula B, ela começa a se movimentar em 70 metros. E esta é a pergunta: quais as funções horárias das posições de cada um dos móveis? Como os móveis estão descrevendo o movimento retilíneo uniforme, né? E queremos calcular as equações horárias das posições para cada um dos móveis, cada uma das partículas, A e B. Então, primeiramente, iremos anotar as informações, né? Como, por exemplo, as velocidades das duas partículas e as posições iniciais, as posições em que elas começaram o movimento, começaram a se movimentar. Então, o que eu fiz? Eu anotei os dados, as informações fornecidas pelo enunciado da questão, e eu recomendo que vocês sempre façam dessa maneira. Leiam o enunciado com atenção, com paciência. Caso não entendam, leiam novamente, leiam quantas vezes julgarem necessário. Anote as informações, os dados, né, fornecidos pelo enunciado da questão. Agora vamos à resolução de fato, né? Como os móveis descrevem movimentos retilíneos uniformes, as suas funções horárias, né, que é o que se pede aqui na questão, terão a seguinte forma. Como eles descrevem o movimento retilíneo uniforme, um MRU, as suas funções horárias terão esse formato, terão essa cara, né? Lembrar que essa é a nossa função horária da posição para um MRU, movimento retilíneo uniforme. E essa é a famosa equação do sorvete, né? Como os dois móveis, as duas partículas, caminham no sentido positivo, né, da orientação da trajetória, as duas partículas, os dois móveis, realizam movimentos progressivos, né? Portanto, as velocidades de ambas as partículas serão positivas. Então, partindo da função horária da posição para um MRU, as funções horárias dos dois móveis serão as seguintes. Para o móvel A, temos que a sua posição inicial é 30 metros e a sua velocidade é igual a 8 metros por segundo. Então eu vou pegar essas informações e vou substituir na nossa equação do sorvete, né? Então a função horária da posição para o móvel A vai ser igual a S0, só que no caso do móvel A, da partícula A, o S0 vale 30. Então, onde tem S0, eu vou colocar 30, ok? Agora, olhando para o outro termo dessa função, nós temos que a velocidade do móvel A foi igual a 8 metros por segundo. Então, onde tem V, eu vou colocar 8, né? E agora eu vou só repetir o T. Dessa forma, nós temos a função horária da posição para o móvel A, e essa função nos dará a posição SA da partícula A em qualquer instante de tempo t. Agora, calculando, né, determinando a função horária para o móvel B, temos basicamente que fazer o mesmo procedimento que fizemos para encontrar a função horária do móvel A. Portanto, mais uma vez, vamos olhar para os dados fornecidos pela questão e temos que a posição inicial do móvel B é 70 metros e a sua velocidade é de 10 metros por segundo. Então, pegando essas informações e substituindo na nossa função da posição para o MRU, para o caso da partícula B, ficará da seguinte forma. A posição final de B, SB, vou chamar de SB, vai ser igual a posição inicial de B, que é 70. Então, onde tem S0, posição inicial, eu vou colocar 70, que é a posição inicial da partícula B. E a velocidade de B vai ser igual a 10. Então, onde tem V na equação, eu vou colocar 10. E o tempo eu vou repetir, vou deixar dessa forma, porque essa função é a função da posição para a partícula B,
E ela vai nos dar a posição posterior à posição final de B para qualquer instante de tempo t. Então observe o quanto é simples encontrar as funções horárias de posição para os móveis, né? É só fazer sempre esse procedimento, partindo sempre da nossa equação geral, da nossa equação genérica para aquele movimento, que no nosso caso foi um MRU, né? Então essa foi a nossa função horária. Então vamos agora à resolução de mais uma questão. Em uma rodovia, um automóvel passa no quilômetro 370 em movimento uniforme retrógrado, mantendo a velocidade de 65 km por hora em valor absoluto. Por qual posição ele passará após 2 horas e 30 minutos de movimento? Realizando o mesmo, portanto, esta é a situação. Temos um automóvel que se movimenta, né, nesse sentido, da direita para a esquerda, só que a trajetória cresce no sentido oposto, da esquerda para a direita, no caso. Essa figura representa o instante inicial t0, onde o automóvel passava pela posição 370 km. Procedimento da questão anterior, após ler o enunciado da questão, vamos anotar as informações. E como primeira informação, temos a posição inicial desse móvel, né, que vai ser 370 km. Anotamos essa informação. A segunda informação é a velocidade desse automóvel, que é 65 km por hora. Só que detalhe, essa velocidade é negativa, pelo simples fato que a própria questão diz que o automóvel realiza um movimento uniforme retrógrado. Portanto, a velocidade do móvel vai ser negativa. Então, já anotamos aqui, tá? A velocidade vai ser menor que zero, movimento retrógrado. E nossa última informação é o valor do tempo, né? O tempo final, no caso. A questão pergunta por qual posição ele passará após 2 horas e 30 minutos de movimento. Só que detalhe, o tempo foi dado em hora, uma parte em hora e uma parte em minutos. E a dica é que vocês convertam toda a grandeza para apenas uma única unidade, ok? Eu vou deixar aqui tudo em hora. 30 minutos equivale a quantas horas? Faça uma pausa no vídeo e pense um pouco. Pois é, equivale a meia hora. Portanto, agora temos aqui todas as nossas informações que nos permitirão resolver a questão. Como se trata, mais uma vez, de um movimento retilíneo uniforme, né? A própria questão deixa isso claro, certo? Vamos usar mais uma vez a nossa equação da posição para um MRU, né? Nossa equação do sorvete. Então, aplicando essa função, né? A função horária da posição para esse automóvel, S, a posição final do automóvel, vai ser igual a S0, que no nosso caso vale 370 km, mais VT. Só que no nosso caso a velocidade é negativa. Então, mais com menos, vai dar menos aqui, né? Menos 65t, né? Então, essa é a função horária para esse automóvel. É a função que nós iremos utilizar para determinar a posição S do corpo em qualquer instante de tempo t. Só que no caso dessa questão, já nos foi fornecido o valor do tempo, 2 horas e meia, né? 2 horas e 30 minutos. Então, no lugar do t, eu vou substituir por 2,5, porque o que se pede é a posição para quando o tempo for 2 horas e meia. Então, S vai ser igual a 370 menos 65, e no lugar do t eu vou colocar 2,5 vezes 2,5. Lembrar de primeiro resolver essa multiplicação, tá? E só depois fazer aqui a subtração. 370, 65 vezes 2,5 dá 162,5. Agora fazendo a subtração, 370 menos 162,5 vai dar 207,5 km. Portanto, depois de 2 horas e meia, depois do automóvel ter passado pelo quilômetro 370, né, que foi o momento em que você começou a observar esse movimento, então seria ali o nosso instante de tempo inicial, t0, e após 2 horas e meia, ele vai se encontrar na posição 207,5 km. Continuaremos na próxima aula.